20º vídeo de previdenciário. Agora falaremos de aposentadoria por invalidez. Está na Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, e Decreto 3048, Regulamento da Previdência Social. Quem pode se aposentar por invalidez? Todos os segurados. Qualquer dos segurados da Previdência Social, empregado, doméstico, trabalhador avulso, todos segurados especiais, todos, desde que se enquadrem na invalidez que nós veremos posteriormente. Qual é o fato gerador? Perda total da capacidade laborativa. A perda parcial, ela dá aposentadoria por invalidez? Não. A perda parcial, ela vai gerar ou readaptação funcional ou outro, não aposentadoria por invalidez. Portanto, fato gerador, perda total da capacidade laborativa. Não pode acumular com auxílio-doença. O auxílio-doença, ele pode vir ou não antes da aposentadoria por invalidez. Ele pode vir ou não, ou seja, alguém pode, por exemplo, sofrer um acidente e ficar inválido imediatamente, não passar pelo auxílio-doença. Mas na maioria das vezes o auxílio-doença antecede com a aposentadoria por invalidez. E quando isso acontecer, quando encerrar o auxílio-doença, encerra-se a aposentadoria por invalidez. Não pode acumular. 4 ponto. Incapacidade para ocupações habituais. Pessoal, a lei fala sobre incapacidade para ocupações habituais, ou seja, o funcionário não poderia estar somente inapto para o trabalho, mas a jurisprudência diz que basta ele ficar incapacitado para o trabalho para ele se aposentar. Então, para nós, se o indivíduo ele consegue, por exemplo, nadar, ele consegue praticar esportes, não importa, desde que ele não consiga trabalhar, ele sim aposentará por invalidez. Portanto, a aposentadoria por invalidez para a nossa prova é a perda total da capacidade laborativa, é incapacidade para o trabalho. Ele pode ser inativo, ele pode ser inválido, mas ele pode praticar esporte, ter uma vida saudável, desde que seja inválido para o trabalho. Nós já vimos que todos os segurados eles podem aposentar. Agora, um próximo item, a incapacidade tem que ser total e permanente. A regra, isso pode cair na prova. Há 2 informações importantes. A capacidade tem que ser total e permanente, e a outra informação é que essa permanência ela pode ser revertida, ou seja, ele se tornou inválido, ele sofreu um acidente, perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo, ele ficou tetraplégico. Só que a medicina evoluiu e ele voltou, recuperou os movimentos e teve uma vida normal daí para frente. Vai ser revertida a aposentadoria. Ela é permanente desde que permaneçam os motivos da invalidez. Se cessarem os motivos, a aposentadoria pode ser revertida. É insuscetível de reabilitação. O que é isso? Tem que ser insuscetível de reabilitação, porque se for previsível que com tratamento aquele indivíduo pode voltar a sua capacidade laborativa, a sua capacidade de trabalhar, ele terá que fazer essa reabilitação obrigatória. A Previdência pode obrigar o funcionário a se tratar, ela pode obrigar, e se ele não quiser, ele pode até mesmo perder o benefício. Só que há 2 hipóteses em que a Previdência não pode obrigar. Primeira coisa é cirurgia, não pode obrigar ninguém a fazer cirurgia. Se existe uma possibilidade daquele indivíduo voltar, se recuperar com uma cirurgia, mas ele não quer fazer, ele vai continuar com sua aposentadoria tranquilamente. E a outra é transfusão de sangue. A Previdência não pode obrigar ninguém a passar por transfusão de sangue, já que também está previsto. Cirurgia e transfusão de sangue, a Previdência não pode obrigar. Agora, salvo essas 2 hipóteses, a Previdência pode obrigar um segurado, alguém que está recebendo benefício, a passar por fisioterapia, passar por todos os tratamentos de reabilitação. Próximo item, não pode haver cancelamento arbitrário, ou seja, deve ser segurado
a ampla defesa e o contraditório. O indivíduo ele está aposentado por invalidez e é pego na rua correndo. A sua invalidez foi, por exemplo, por não conseguir andar e ele é visto correndo. A Previdência descobre e vai e cancela automaticamente. Não pode, ela vai ser punida. Deve haver o contraditório e a ampla defesa para que ele possa se explicar, para que ele possa apresentar sua defesa diante da Previdência. Arbitrariamente não pode. Vai haver um processo para que haja o cancelamento dessa aposentadoria. Nesse item aqui que nós acabamos de falar, o que está em jogo aqui é o que no direito chama-se de teoria das formas paralelas, ou seja, a mesma dificuldade que o indivíduo tem para obter a aposentadoria, deve haver a mesma dificuldade para retirá-la. Portanto, se ele luta, ele tem que ir um processo longo para a concessão da aposentadoria, então para ele perdê-la também tem que ser esse prazo longo. Por isso que tanto a lei quanto a doutrina quanto a jurisprudência não aceita esse cancelamento arbitrário da aposentadoria por invalidez. Invalidez pré-existente não dá direito à aposentadoria. Isso aqui é interessante, porque existe outros detalhes. No caso da pré-existente é o seguinte: imagine alguém que tem os movimentos limitados, ou não tem alguns membros, ou não tem a maioria dos dedos. Ele entra no serviço, em determinado serviço, por ser portador de deficiência ou por outro motivo. Ele já entra no serviço e consegue exercer aquela função, aquela profissão, com aquela limitação. Aí passa um tempo, ele vai e pede aposentadoria por invalidez. Então não pode. A invalidez pré-existente não dá direito. Não dá direito. Agora veja o que diz o artigo 42, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei 8.213. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garantam a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. Olha quanta informação importante. Carência. Nós veremos daqui a pouco que há alguns casos em que a carência é zero. Por exemplo, carência zero. Acidente. Acidente é carência zero. Doenças graves que nós vimos, por exemplo, câncer, AIDS, entre outras, será devido ao segurado. E em outros casos, a carência será 12 meses. Nós veremos daqui a pouquinho. Será devido ao segurado que, estando ou não em auxílio de gozo-doença, não é necessário que antes haja o auxílio-doença para que seja concedida a aposentadoria. For considerado incapaz e insuscetível de reabilitação, não pode haver a possibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência e será paga enquanto permanecer nessa condição, porque a invalidez, quando ela for reversível, quando ele reverter daquela condição, reverter daquele quadro, será garantido o contraditório em ampla defesa e, se provado, ele vai perder esse benefício. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado às suas expensas fazer acompanhar médico de sua confiança. O médico de sua confiança vai poder acompanhar, mas quem define é a perícia oficial, é o médico pericial oficial do INSS. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao regime geral de previdência social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez. Isso aqui é o que nós lemos lá no tópico. Salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento. Aqui está a provável questão de prova. Em qualquer hipótese, a invalidez pré-existente, ela invalida, ela incapacita a possibilidade de aposentadoria por invalidez. Estará errado, porque no caso de progressão ou agravamento da doença ou lesão, pode sim. Imagine alguém que não tinha, por exemplo, os movimentos das pernas por sofrer um acidente.
e ele entra no serviço público como um digitador, mas após alguns anos ele perde também os movimentos das mãos. Agravou, então ele pode sim aposentar por invalidez. A invalidez pré-existente não, mas se houver progressão ou agravamento, ele pode. Isso é o mais importante aqui nesse slide que nós estamos lendo. Não é necessário receber anteriormente auxílio-doença. Artigo 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso, a carência exigida será devida ao segurado que estando ou, faltou um ou aqui, ou sem o gozo de auxílio-doença. Não é necessário, eu vou repetir isso várias vezes. Eu trouxe esse tópico no slide passado, estou repetindo para destacar. Guarde isso porque tenho certeza que uma questão cairá na prova. Estando ou sem gozo de auxílio-doença, ele pode estar recebendo ou não. Por exemplo, doença em caso de acidente ou uma doença grave, descobriu imediatamente e já entrou em estado de invalidez. Portanto, não é necessário. Carência, agora sim. Carência em matéria de edital, pessoal. Acidente, doença profissional ou doença grave será carência 0. Acidente, doença profissional ou doenças graves. O que nós temos que tomar cuidado aqui? Faltou aqui somente, eu vou escrever aqui para não ficar confuso, porque pode cair essa informação na prova. Doença do trabalho. Você não precisa saber para a prova, não precisa saber, apesar da gente citar aqui a diferença de doença profissional ou doença do trabalho. Portanto, acidente, você sofreu um acidente, a carência é 0. Você tem uma doença profissional. Doença profissional é aquela que profissional tem a letra P de peculiar. Ela é peculiar ao trabalho. Exemplo, ler no digitador. Portanto, doença profissional. E a doença do trabalho? É a doença que você adquire no local de trabalho, mas não está ligada diretamente, mas sim indiretamente. Por exemplo, imagine um digitador que a sua mesa está localizada num local onde há muita insolação e não teve como consertar aquilo ali, ele ficou exposto ao sol, pegou um câncer de pele. Um exemplo simples, neste caso, a doença do trabalho e não profissional, porque está ligada indiretamente ao trabalho. Então, independente se é doença do trabalho ou doença profissional, será carência 0, ou ainda as doenças graves que nós já vimos nessa lei, todas elas carência 0. Exemplo, aqui estão todas elas, né? Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, câncer, cegueira, paralisia irreversível, incapacitante. A paralisia tem que ser irreversível e incapacitante. Cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de Paget, síndrome da imunodeficiência, que é a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão médica especializada e hepatopatia grave. Então essas doenças são as graves para o previdenciário, para a Lei 8.213. Portanto, neste caso, doença profissional, doença do trabalho, carência 0, mais as doenças graves. E as outras causas, carência de 12 meses. Um ano, carência de 12 meses para outras causas. O indivíduo teve uma pneumonia que foi evoluindo e ele teve um problema respiratório. Tem que ter carência de 12 meses para se aposentar por invalidez e qualquer outra causa. Renda mensal inicial, 100% do salário de benefício, assim como a aposentadoria especial. Também a aposentadoria por invalidez, a renda mensal inicial é 100% do salário de benefício, vezes 80%, sem o fator previdenciário. É 80% dos maiores salários, conforme as outras aposentadorias que nós vimos. Não é o total que ele contribuiu, é 80% do que ele contribuiu, dos maiores salários de contribuição, vezes 100, sem o fator previdenciário. Assim como a aposentadoria por especial não tinha o fator previdenciário, a aposentadoria por invalidez também não tem fator previdenciário. A aposentadoria por tempo de contribuição por idade facultativa, especial sem o fator previdenciário, e a por invalidez também sem o fator previdenciário. Aqui também está coincidindo 100% da renda,
a renda mensal inicial. Quanto que eu vou receber? 100% do meu salário-benefício, vezes o quê? Fator previdenciário, ou melhor, 100% do salário do benefício, dos 80 maiores salários de benefício, né? Aqui não tem esse vezes aqui não. É 100% dos maiores, 100% daqueles, da média, a média aritmética, daqueles 80 maiores salários de contribuição, atualizados. Em todas as hipóteses que eu estou falando, tem que ter a atualização monetária. Hoje, meu salário de contribuição é R$400, equivalente a 4 mil, por exemplo, quem contribui com 10%. Há 20 anos atrás, eram alguns cruzeiros, então precisa ter sempre essa atualização monetária. Renda mensal inicial, 100% do salário-benefício, que vai ser a média aritmética dos 80 maiores salários de contribuição, sem o fator previdenciário. Grande invalidez. Grande invalidez é um nome doutrinário para o que a lei diz o seguinte: será um benefício de mais 25% do valor do benefício. Se eu ganho R$1.000 de aposentadoria por invalidez, eu vou ganhar 1.250. Eu não quero ser inválido não. Se o beneficiário inválido necessitar de ajuda de outra pessoa para as atividades habituais. A própria lei traz as hipóteses, nós veremos no próximo slide. Antes, porém, olha o que diz o segundo tópico. Nesse caso, o benefício pode ultrapassar o teto da Previdência Social. Nós sabemos que os benefícios são limitados ao teto. Quem quiser ganhar mais tem que pagar uma previdência complementar. Mas no caso desses 25% a mais, na grande invalidez, aquele inválido que necessita de cuidado de outra pessoa, ele pode ultrapassar o teto. Faça o cálculo do benefício, quanto que eu ganho de aposentadoria por invalidez, e após acrescenta 25% a este valor. Em quais hipóteses o segurado inválido pode receber mais 25%? Na cegueira total. Cegueira total, plenamente cego, ele vai receber 25% a mais. Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. 9 dedos ou 10. 9 dedos ou todos os dedos. Observe aqui que isso aqui está no decreto 3048, no regulamento da Previdência Social. Perda de 9 dedos ou mais. Paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores. Olha, se houver paralisia dos membros superiores ou quaisquer um deles, superior, dos 2 superiores ou dos 2 inferiores, 2 braços e 2 pernas, mais 25%. Perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível. Se tem a possibilidade de colocar prótese e caminhar normalmente, não vou receber. Perda de uma das mãos e 2 pés, ainda que a prótese seja possível. Eu tenho prótese nos pés e perco ainda uma das mãos. Vou poder receber 25%. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível. Perder um braço e uma perna, não é possível prótese, mais 25%. Alteração das faculdades mentais com perturbação à vida orgânica e social. A sua vida no seu lar, no seu cotidiano, e a vida social foi prejudicada por causa das alterações mentais. Ele vai passar na perícia, se ficar comprovado, mais 25%. Doença que exige a permanência contínua no leito. Isso aqui é o mais triste, né? A pessoa acamada, mais 25%. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Ele não tem capacidade mais de ir ao banheiro sozinho, de se alimentar sozinho. Neste caso, também mais 25%. Então aqui é uma decoreba, que não tem como a gente macete para decorar não. Você vai ter que ler várias vezes, porque a prova pode pedir em qual das hipóteses o inválido pode receber 25% a mais do seu salário de benefício e se ele pode ser superior ao teto. Pode sim. Observação. Se aposentou por idade e após se enquadrou nas hipóteses anteriores, não recebe os 25%. Cuidado, tem que ser invalidez imediata para receber esse 25%. Nós sabemos que os idosos, no passar dos anos, por exemplo, ele fica incapaz de receber, ele fica incapaz de realizar suas atividades habituais, ele fica no leito contínuo, mas tem que ser imediato. Se ele aposentou por invalidez e depois se ele aposentou por idade e depois necessitou de ajuda, ele não vai receber esse 25%. Guarde isso pode ser pegadinha na hora da nossa prova.
Quando que começa a receber a aposentadoria por invalidez? Recebendo o auxílio-doença no dia imediato após o auxílio-doença. Ele começou a receber o auxílio-doença por alguns dias, depois percebeu-se que era irreversível, ele aposentou por invalidez. No dia imediato começa a receber. Agora, essa aqui é a regra geral de todos aqueles segurados que estão recebendo auxílio-doença. Agora nós temos diferentes hipóteses do empregado e dos demais segurados. Do empregado, não recebendo auxílio-doença, começa a receber a partir do 16º dia de afastamento. O empregado começa a receber, se ele não está recebendo auxílio-doença, ele começa a receber a partir do 16º dia de afastamento. Os 15 dias anteriores será pago pela própria empresa. A própria empresa, ou se for serviço público, equipara-se a empresa. Então, 15 dias, você está em auxílio-doença, está em casa, quebrou um braço, ficou 15 dias em casa, não é a Previdência que vai te pagar, é a sua própria empresa ou o serviço público vai te pagar, que é equiparado à empresa para fins previdenciários. A partir do 16º dia de afastamento, então você começa a receber o auxílio-doença. Aqui, quanto é? 91%. Nós veremos ainda auxílio-doença, mas vai guardando. A repetição fixa no nosso córtex cerebral e a gente não erra na hora da prova. 91% daquele salário de benefício. Vai ser menos do que o seu salário. Se for após 30 dias, recebe da data do requerimento. Em caso de você não requerer o auxílio-doença, você passaram-se 30 dias, você vai receber a partir da data de requerimento. Se você requereu até 30 dias, você começa a receber a partir do 16º dia, porque os outros dias é a empresa que vai te pagar. Muito tranquilo isso. Continuando, os demais segurados. Eu falei do empregado, eu disse empregado, agora demais segurados. Da data da incapacidade até 30 dias. Só voltando aqui, eu falei aquele que quebrou o braço, né? O que quebrou o braço não vai ser aposentado por invalidez. Imagine aqui outra hipótese, né? Quebrou a coluna e não o braço, só para não ficar confuso. Então, demais segurados. Quando que ele vai começar a dar início no recebimento do benefício? Primeiro, da data da incapacidade, se ele requerer até 30 dias. Teve 30 dias para requerer, não requereu. Ele requereu, então, portanto, ele vai receber da data da incapacidade e da data do requerimento se mais de 30 dias. Cuidado com as hipóteses em que é 90 e com as hipóteses de que é 30, para você não confundir. Anote isso. No caso de aposentadoria por invalidez, o requerimento, se passaram 30 dias, ele vai receber da data de que ele requereu. Ele ficou 3 meses para requerer, perdeu 3 meses. Daí para frente, ele vai receber o benefício. Só uma dica para você, concurseiro, anote aí todas as aposentadorias que nós falamos: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria por aposentadoria especial. Todas elas são até 90 dias, você recebe da data de que você sofreu o fato gerador, seja incapacidade, seja aposentadoria. Aqui, a primeira que nós estamos falando, a única que estamos falando de 30 dias é a aposentadoria por invalidez. No caso da invalidez, é só trocar o número 30 por 90. É igualzinho a outra, todas as outras 3 são 90 dias. Aqui, da data 30 dias. Então, 30 dias da invalidez, 90 as outras. Então, portanto, 30 dias da data da incapacidade e da data do requerimento se for mais de 30 dias. Continuando nossa aula. Quando termina, qual é o término do benefício? Primeira hipótese, morte. Gera pensão por morte se tiver dependentes. E o segundo, retorno ao trabalho por conta própria. Olha, segunda hipótese, retorno ao trabalho por conta própria. Eu estou bem, melhorei, milagre, voltei a andar, retorno ao trabalho. Então cessa de imediato o benefício. O INSS cobra o tempo de invalidez inválida. Isso aqui, pessoal, é só para esse pleonasmo aqui, essa antítese aqui, é só para a gente memorizar mesmo. O INSS, ele vai cobrar o tempo de invalidez inválido. O que é isso? Eu não estava inválido, eu fraudei,
o indivíduo ele fraudou e depois ele resolve voltar. Ele assume que tinha capacidade. O INSS vai cobrar todo aquele tempo que ele contribuiu. E a terceira hipótese, recuperação da capacidade laborativa, o perito. Neste caso aqui, ele vai até o perito, o INSS, a Previdência, requer que ele faça aquela avaliação. O perito, nessa hipótese, ele pode atestar duas coisas, a recuperação total ou a recuperação parcial. Se o perito atestar recuperação total, então nós teríamos aqui recuperação total. Se ele for empregado, ele tem direito a voltar ao trabalho. Guarde essa informação que é importante para a prova. Se ele for empregado, ou seja, ele é empregado com direito a voltar ao trabalho. O que é o empregado com direito a voltar? É o empregado servidor público, por exemplo, ele era efetivo. Ele tem direito a voltar ao trabalho. Então, dentro dos 5 anos contado da aposentadoria por invalidade, ou melhor, 5 anos contado da aposentadoria por invalidez ou pelo auxílio-doença, que precedeu a aposentadoria por invalidez sem interrupção. Neste caso, retorno imediato. O que é isso? Vamos supor que o segurado ficou inválido em 2009. Ele começou a receber o auxílio-doença ou foi aposentado diretamente por invalidez. Nós estamos em 2014. Então, lapso de 5 anos. Se durante esses 5 anos ele resolve voltar ao trabalho, ele pode retornar imediatamente. Se for empregado, se for empregado com direito ao retorno ao trabalho. Exemplo, servidor público, ele volta imediatamente. O perito atestou, portanto, dentro desses 5 anos. Demais segurados, dentro desses 5 anos. Olha, demais segurados, estamos falando ainda dentro dos 5 anos. Vou colocar aqui, porque nós veremos a outra hipótese fora desses 5 anos. Aqui é dentro dos 5 anos ininterruptos da invalidez. O benefício será pago por mais o número de meses igual ao número de anos. Número de meses igual ao número de anos. Vamos supor que o funcionário ele não tem direito mais a voltar ao trabalho. Ele era de uma empresa privada, a empresa não quis mais aquele funcionário. Então ele não tem direito mais a voltar. Ou trabalhador avulso, ou outra hipótese. Então ele vai receber o número de meses igual ao número de anos da duração da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por invalidez mais auxílio-doença. Neste caso, não cessa de imediato. Por quê? Vai haver o seguinte, olha, veja o exemplo. Ele recebeu 5 anos de auxílio-invalidez, então ele vai receber mais 5 meses. Ele recebeu, por exemplo, 2 anos de auxílio-doença mais 2 de auxílio de invalidez. Então, ele vai receber o quê? Mais 4 meses. Vamos voltar ao texto da lei que fica mais fácil. Olha, o benefício será pago por mais o número de meses igual ao número de anos. Se esses 5 anos, ele vai receber mais 5 meses. Se ele ficou 10 anos inválido, ele vai receber mais 10 meses. Se ele ficou 7 anos inválido, ele vai receber mais 7 meses. O número de meses igual ao número de anos da duração da aposentadoria por invalidez ou da soma de auxílio-doença mais aposentadoria por invalidez. Empregado cessa de imediato se estiver dentro desses 5 anos. Empregado com direito ao retorno ao trabalho. Os outros demais segurados, dentro de 5 anos, vai receber o quê? O mesmo número de anos, ele vai receber o mesmo número de mês a mais quando cessar essa invalidez. E o outro caso, a recuperação parcial, recuperou parcial ou total após 5 anos. Lembra que nós falamos anteriormente? Dentro dos 5 anos, 2009 a 2014. Agora não. Aqui ele recuperou parcialmente ou já passaram 5 anos. Ele ficou inválido em 2007. Já passaram 5 anos ou a recuperação foi parcial. Nestes casos, olha, não importa o prazo. Se é 6 anos ou se é 30 anos, não importa o prazo. E não cessa de imediato. Essa aqui é a informação mais importante. Nas hipóteses anteriores, cessava de imediato e ele recebia, ou melhor, cessava de imediato se fosse o empregado
com menos de 5 anos. No caso aqui, não cessaria de imediato, mas ele receberia mais um número de meses igual ao número de anos, se fosse demais segurados dentro de 5 anos. Agora, se for recuperação parcial ou total após 5 anos, não cessa de imediato, ou seja, será pago por 6 meses seu valor integral, ou melhor, será pago 6 meses por seu valor integral, mais 6 meses 50% e mais 6 meses 25%. Eu coloquei um exemplo aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Neste será pago 6 meses por seu valor integral, 6 meses 50% e 6 meses 25%. Portanto, não cessa por imediato. Então vamos supor aqui que esse indivíduo ele ficou inválido por um período de 10 anos. Aí percebe-se que ele não tem mais os motivos que cessaram a invalidez, acabaram, e ele não tem direito a voltar ao trabalho. Então o que vai acontecer? Ainda que tivesse, mas ultrapassaram já os 5 anos, então ele não volta. Portanto, durante 6 meses ele vai receber o valor integral, 2.000, valor integral. Por mais 6 meses ele vai receber 50%. 50%, então ele vai receber R$1.000, o valor da aposentadoria. E mais 6 meses ele vai receber 25%. Portanto, ele vai desmamar o coitado, né? Começa recebendo, ele recebia 2.000, então mais 6 meses ele vai receber 2.000, mais 6 meses 1.000 e mais 6 meses 500. O que está na prova não é esse valor de 1.000. Para nós é o valor integral por 6 meses, o valor de 50% e o valor de 25%. Tome cuidado somente aqui, porque a prova, a lei diz o seguinte. Isso aqui é o meio mais didático que eu coloquei, porque é decrescente. Mas a prova e a lei diz o seguinte, que ele vai deixar de receber 75%. Ele vai perder 75% dessa remuneração. Então, ele vai começar a receber 2.000, ele vai, depois de 6 meses, mais 1.000, e aqui mais 500. Ou seja, ele perdeu 75%. Portanto, ele recebeu 25%. Das duas formas está correta. Ou ele vai receber 25%, ou ele perdeu 75%. Nessa terceira parte aqui de 6 meses. Ok? Este é o exemplo. Voltando ao texto. Olha o texto. Não cessa de imediato. Será pago por 6 meses seu valor integral. Mais 6 meses 50% e mais 6 meses 25%. A prova pode trazer o seguinte. Ele vai receber integral por 6 meses. Depois ele vai perder 50% e depois ele vai perder 75%. Também estará correto. E para encerrar esse vídeo, só um detalhe. A lei garante a presença de médico particular acompanhante para avaliar essa situação da recuperação da capacidade parcial ou total. Só para fazer uma pequena revisão para não ficar confuso, portanto, é o seguinte, olha, a recuperação, no caso, nós falamos aqui antes que termina para a morte, retorno por conta própria do beneficiário, lembrando que se for um caso de uma invalidez por fraude, o INSS vai cobrar tudo, e pode ser a terceira hipótese, a recuperação da capacidade laborativa, é atestado por um médico. E existem duas hipóteses, a recuperação parcial ou total. A recuperação total, se for empregado com direito a voltar ao trabalho por menos de 5 anos, ou somado com auxílio-doença, ele retorna imediato. Se for os demais segurados dentro de 5 anos, o benefício será pago por um número de meses igual ao número de anos. 5 anos de auxílio-doença, 5 anos de aposentadoria por invalidez, ele vai receber 5 meses. 7 anos, 7 meses. Isso se for dentro de 5 anos. Agora, se for recuperação parcial ou total após 5 anos, a recuperação parcial pode ser a qualquer momento. Cuidado, recuperação parcial pode ser com um mês, com 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Ou total após 5 anos. Então não importa o prazo. Não cessa de imediato. Ele vai receber o quê? O tanto, 6 meses do valor integral, mais 6 meses 50% e 6 meses 25%. Vai desmamar o coitado. E a lei garante presença de médico particular que o acompanhe em todas essas fases, garantido o contraditório e a ampla defesa. Terminamos aqui, pessoal, essa aposentadoria por invalidez. Eu peço que você veja esse vídeo mais uma vez. Eu fiquei semanas trabalhando ele
para sintetizar tudo aquilo que todas as leis e decretos trazia. Está tudo aqui. Então, só que nosso tempo é curto, a gente tem que falar mais rapidamente. Por isso, eu sugiro a você que assista mais uma vez e anote tudo, porque é importante para a nossa prova. Eu aguardo você no próximo vídeo, em que nós falaremos do auxílio-doença. Então, nossa próxima aula é auxílio-doença, muitos detalhes importantes para a nossa prova. Até o próximo vídeo.